Capítulo 1203. O teste final. Tradução. Lord Atrocitus. Revisão. Lachuel Padrim. Aquele olho dourado. Poderia ser. O olhar do quase Deus Kong Yuan pousou naquele olho dourado e brilhante e pareceu se lembrar de algo. Embora ele tivesse notado há muito tempo o cabelo dourado e os olhos dourados de Zhao Feng, o antigo reino desolado dos deuses era o lar de pessoas de todas as cores de pele, cabelo e olhos. Por esta razão, o quase Deus Kong Yuan nunca imaginou que o dourado olho do céu com o qual ele lutou estava sob o controle de Zhao Feng. Afinal, Zhao Feng era muito fraco e insignificante aos seus olhos. Só agora, quando o olho esquerdo de Zhao Feng exibia um nível absurdo de poder, Kong Yuan começou a se perguntar se Zhao Feng poderia ser o dono daquele olho do céu que o havia derrotado, matando instantaneamente 4 pessoas. A expressão de um deus verdadeiro de 4º grau torceu em choque. Ele estava originalmente do lado de Zhao Feng, mas quando os especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo se concentraram em Zhao Feng, ele não foi em ajuda de Zhao Feng. Em vez disso, ele aproveitou a chance para atacar os especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo. Ele não esperava que Zhao Feng saísse ileso do ataque e até matasse 4 membros da Terra Sagrada do Espaço-Tempo. Vosh! Vosh! As 2 metades do corpo do dragão serpente começaram a se ligar e lentamente se reparar. No entanto, ele atualmente tinha uma aura extremamente fraca e não tinha a capacidade de lutar. Que linhagem sanguínea é essa? Os especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo ficaram surpresos com a visão. 3 especialistas da Terra Sagrada do Espaço-Tempo foram destruídos pelo corte esmagador do Espaço-Tempo, mas mesmo depois de ser cortado pela metade, o dragão serpente ainda estava vivo. Ok. Restam apenas 10 pessoas, então todos vocês avançaram. O velho transparente, flutuando no vazio, disse com um sorriso. Todos examinaram os arredores e confirmaram que restavam apenas 10 pessoas. 4 deles pertenciam à Terra Sagrada do Espaço-Tempo, enquanto os 6 restantes quase certamente eram especialistas pertencentes à zona de Golong ou zona Tianyun. Descansem aqui um pouco. Ninguém tem permissão para atacar ninguém. Com este aviso, o velho vestindo o manto do Espaço-Tempo desapareceu. Irmãozinho, seu desempenho agora foi realmente impressionante. Um homem de meia-idade de cabelos castanhos caminhou até Zhao Feng. O desempenho de Zhao Feng foi simplesmente chocante. Se alguém acrescentasse a constituição especial do dragão serpente e o cultivo de Deus verdadeiro de 4º grau da pequena Lin, o grupo de 3 de Zhao Feng era um poder que não poderia ser ignorado neste lugar. Senhor me elogia muito. Zhao Feng respondeu educadamente. A habilidade de duplicação do olho de Deus era realmente muito poderosa, mas nenhum dos presentes entendeu o que realmente era. Esse era o motivo pelo qual o especialista estava elogiando Zhao Feng. Com o segundo teste concluído, os 10 restantes começaram a descansar e se recuperar. Ninguém sabia o que eles enfrentariam na próxima rodada, então tudo o que podiam fazer era manter sua condição de pico. Se a próxima rodada for perigosa, você deve desistir imediatamente. Zhao Feng disse ao dragão serpente. O dragão serpente consumiu uma grande quantidade de destruição da origem e estava extremamente fraco. Seu nível de cultivo havia caído e demoraria algum tempo para se recuperar. Felizmente, mesmo sem o dragão serpente, Zhao Feng ainda tinha a pequena Lin, um deus verdadeiro de 4º grau, ao seu lado. Depois de tomar algumas ervas de recuperação, Zhao Feng começou a compreender a intenção do espaço-tempo. Zhao Feng estava confiante de que, independentemente do que a próxima rodada envolvesse, a intenção do espaço-tempo receberia algum tipo de aumento de poder. Vários dias depois, todos haviam se recuperado essencialmente dos ferimentos, mas o velho transparente ainda não apareceu. Depois de outros 10 dias, algumas pessoas começaram a ficar impacientes. Esse velho provavelmente se esqueceu de nós. Muitos deles estavam começando a ficar irritados. No entanto, Zhao Feng permaneceu sentado no chão, nunca tendo se movido de seu lugar. Na visão de Zhao Feng, ser capaz de compreender a intenção do espaço-tempo neste lugar antes do terceiro teste não era nada ruim.
A intenção do espaço de segundo grau e a intenção do tempo de primeiro grau de Zhao Feng foram obtidas inteiramente através da meditação nesta dimensão. Svish. Zhao Feng entrou na dimensão do olho de Deus, onde o velho continuou a praticar a palma que envolve o céu. Já consigo mesclar a intenção do espaço-tempo na técnica da palma. Zhao Feng disse como uma expressão alegre. Somente quando a palma que envolve o céu fosse usada com a intenção do espaço-tempo, ela pode ser considerada a verdadeira palma que envolve o céu. Essa palma seria capaz de transcender o espaço e, por onde quer que passasse, o fluxo do tempo diminuiria. O inimigo não seria capaz de escapar do ataque. Eles só podiam ficar lá e serem esmagados. Nesse momento, Zhao Feng sentiu algo estranho e sua mente voltou ao corpo. Bolou. A laje de pedra em que todos estavam começou a tremer. Incontáveis pedras de todos os tamanhos começaram a se elevar do centro da laje. Voltem. Todos imediatamente começaram a recuar para as bordas. Bang. Incontáveis pedras brancas surgiram diante deles. Brum. As pedras começaram a se fundir e, em um piscar de olhos, formaram uma enorme montanha de 1000 metros de altura. Essa montanha era inteiramente feita de pedras brancas e havia conjuntos de escadas que conduziam ao cume. Svish. O velho transparente apareceu no topo. O primeiro a chegar ao cume será considerado o vencedor. O corpo do ancião de repente explodiu como uma profunda camada de luz prateada. O último teste. Isso pegou muitas pessoas de surpresa. O primeiro a chegar ao cume receberá o manto do espaço-tempo. Um homem de meia idade disse com entusiasmo. O teste final foi completamente diferente do que ele havia imaginado. Talvez ele ainda tivesse uma chance de obter o manto do espaço-tempo. Que tipo de mistérios esta montanha contém? Um ancião, desconfiado, começou a subir um dos lances de escada. No momento em que seu pé atingiu os degraus, o ancião entendeu. Esses caminhos que levam ao cume só poderiam ser percorridos passo a passo. Não se podia voar por eles. Além disso, ele também percebeu um aumento abrupto de peso. No antigo reino desolado dos deuses, todas as facções principais tiveram seus próprios testes e provações. As provas de peso eram um dos tipos mais comuns. Esse tipo de prova normalmente envolvia força e perseverança. Isso é tudo. Zhao Feng subiu em uma escada e sentiu uma forte pressão cair sobre ele, mas Zhao Feng não acreditou que o teste final fosse puramente de peso. O manto do espaço-tempo é meu. Um especialista em fortalecimento corporal ficou em êxtase quando viu que se tratava de um teste de peso e começou a subir as escadas como um louco. Este especialista em fortalecimento corporal de repente sentiu que algo estava errado. Virando a cabeça, ele viu que as escadas abaixo dele estavam descendo. Isso, o que está acontecendo? O especialista ficou instantaneamente consternado. Conforme ele subia as escadas sob seus pés iam para trás. Isso significava que ele só poderia avançar se pudesse se mover mais rápido do que a velocidade com que as escadas se moviam para trás. Mas sempre que ele subia um certo número de degraus, o peso sobre ele aumentava um pouco, então realizar tal feito seria extremamente difícil. HMPH, isso não é apenas um teste de força e determinação. O especialista em fortalecimento corporal não desistiu. Seu corpo inteiro exalava uma força física surpreendente enquanto ele avançava, suportando todo o peso que o pressionava. Vamos lá. Eu não posso ficar para trás. Os outros também começaram a subir em seu próprio lance de escadas, investindo contra o enorme peso. Tump! Zhao Feng imediatamente subiu 10 degraus. O peso realmente está aumentando, murmurou Zhao Feng. Enquanto isso, a escada continuou a se mover para trás. Se Zhao Feng não continuasse avançando, ele seria levado de volta ao ponto de partida. No entanto, mesmo que Zhao Feng continuasse em frente, ele nunca seria capaz de chegar ao fim. Assim, Zhao Feng optou por apenas ficar parado e esperar as escadas para mandá-lo de volta ao início. Dragãozinho, tem alguma ideia? Zhao Feng perguntou. O teste final não era tão simples quanto parecia.
O dragão serpente viu e experimentou muitas coisas, então pode ter sido capaz de encontrar algum tipo de falha ou brecha. O peso de cada caminho deve ser determinado pelo cultivo de cada um. Assim, um quase-deus pode realmente ter mais vantagem do que um deus verdadeiro. O dragão serpente disse lentamente, um olhar pensativo em seu rosto. Isso foi o que ele observou ao observar os outros. Então, eu realmente tenho mais vantagem do que os outros. Um olhar pensativo apareceu no rosto de Zhao Feng. No entanto, se fosse realmente como o dragão serpente disse, então o quase-deus Kong Yuan, que estava no nível de semideus, mas tinha a força de um deus verdadeiro de 4º grau, possuía a maior vantagem. Se dissermos que o primeiro turno testou nossa capacidade de compreender as habilidades de combate no espaço-tempo e o segundo turno testou nosso poder de luta, o terceiro turno provavelmente está testando nosso potencial. O dragão serpente tinha um olhar extremamente sábio e profundo. Potencial? Zhao Feng respirou fundo. Quem realmente poderia dizer algo sobre algo como potencial? Mesmo que as principais facções selecionassem gênios com base em potencial, as pessoas normalmente consideravam potencial como sinônimo de linhagem. No entanto, este não foi realmente o caso. Pelo menos na visão de Zhao Feng, a personalidade de uma pessoa também fazia parte de seu potencial. Esta estrada deve ser percorrida de uma só vez. Se você descansar, você voltará ao início. Zhao Feng declarou de repente. Os olhos do dragão serpente brilharam como uma luz forte. Agora que pensava sobre isso, a conclusão de Zhao Feng estava correta. O fato de Zhao Feng ser capaz de analisar esse ponto tão rapidamente também pode ser considerado um tipo de potencial. No meio da montanha, o especialista em fortalecimento corporal não aguentou mais o peso e finalmente ficou sem forças. Vosh. Vosh. A escada o trouxe de volta ao ponto de partida. Nas outras escadas, algumas pessoas ainda estavam subindo, constantemente subindo, mas as escadas estavam constantemente se movendo para trás, então eles fizeram pouco progresso real. Tump! Zhao Feng sentou-se no chão e fechou os olhos. Mestre, o que você está fazendo? O dragão serpente olhou para ele surpreso. Ele também estava recostado e descansando, mas apenas porque estava gravemente ferido para ter qualquer esperança de conseguir o manto do espaço-tempo. Por que Zhao Feng estava fazendo isso? Como atualmente não tenho um caminho, só pensarei enquanto cultivo. Zhao Feng respondeu. Embora uma montanha tivesse aparecido aqui, esta ainda era uma dimensão ideal para compreender a intenção do espaço-tempo. No topo, o velho transparente balançou a cabeça para aqueles que continuaram a escalar. Aqueles com força e talento suficientes podem vir direto, mas se você não tem força e talento e não está disposto a admitir que é incapaz, se você não pensar em como resolver o problema, se você não pode aceitar o fracasso e continuar a ir em frente sem pensar, o que você espera alcançar no futuro? Podemos usar a intenção do tempo. O quase-deus Kong Yuan descobriu que poderia usar o poder da intenção do tempo para diminuir a velocidade com que as escadas se moviam para trás. Isso o pouparia forças e aceleraria seu progresso. Os outros membros da Terra Sagrada do Espaço-Tempo viram isso e compreenderam imediatamente. No entanto, dos 4 membros da Terra Sagrada do Espaço-Tempo, apenas um outro, além do quase-deus Kong Yuan, atingiu o 1º grau de intenção do tempo. Como esperado, para este teste, os usuários da intenção do espaço-tempo mais uma vez têm uma vantagem. O Deus verdadeiro de 4º grau da Terra Sagrada do Espaço-Tempo sorriu levemente enquanto usava sua intenção do tempo para diminuir a velocidade das escadas. Droga, isso não é justo. Uma pessoa reclamou, mas não havia nada que ele pudesse fazer. O quase-deus Kong Yuan viu que estava à frente de todos e deu um sorriso presunçoso. O manto do espaço-tempo definitivamente seria dele. O quase-deus Kong Yuan olhou para Zhao Feng na base da montanha e seu sorriso se alargou. Eu planejei originalmente derrotá-lo nesta rodada, mas não achei que você iria sofrer por conta própria. O quase-deus Kong Yuan olhou da montanha para Zhao Feng e riu zombi.